Sabe o que impede uma construção de cair ou uma atividade de poluir um rio? Pois é, a resposta está numa espécie de caixa de ferramentas, a dos fiscais públicos. E hoje a gente vai explorar justamente esses instrumentos, aqueles que garantem a ordem e a segurança no nosso dia a dia. E para guiar essa nossa conversa, a gente está se baseando no material de estudo do Domina Concursos, que é uma fonte super especializada em destrinchar esses procedimentos administrativos. Então, respondendo àquela pergunta, a resposta está num verdadeiro arsenal de ações e documentos oficiais, né? São as ferramentas que a administração pública tem na mão para fiscalizar e corrigir problemas. E é exatamente nelas que a gente vai mergulhar agora. Olha só o nosso roteiro. A gente vai passar por 3 ferramentas principais. Primeiro, a notificação. Depois, o auto de infração. E, por fim, o embargo. E lá no final, a gente amarra tudo isso, falando dos princípios, da ética e do impacto que essas ações têm na sociedade. Bora lá, então. Nossa primeira ferramenta, a notificação. Dá para pensar nela como a linha de frente da fiscalização, sabe? É o primeiro passo em quase todo o processo. Basicamente, a notificação funciona como um aviso oficial. E é importante frisar, não é uma punição. É mais uma comunicação direta, como se dissesse, olha, identificamos um problema aqui e este é o prazo para corrigir. É aquela chance de resolver a questão, numa boa, de forma amigável, antes que o negócio fique mais sério. Mas e aí, o que faz uma notificação ser válida de verdade? A resposta é uma só, precisão. Não adianta ser um aviso genérico, de jeito nenhum. Tem que detalhar tudo direitinho. Quem está sendo notificado, qual é exatamente a irregularidade, com data, hora, local, qual a lei que está sendo desrespeitada, qual o prazo para regularizar a situação e, claro, o que acontece se nada for feito. Cada um desses pontos é fundamental. E olha, essa citação da nossa fonte resume isso perfeitamente. O texto tem que ser objetivo, direto, sem margem para dupla interpretação. A clareza aqui não é um luxo, é a base legal de tudo. Se não for claro, todo o processo pode ir por água abaixo, ser invalidado. Ok, mas e quando o aviso não adianta? O que acontece? Bom, aí a gente passa para a próxima ferramenta e a situação começa a escalar. A conversa aqui muda completamente de tom. Estamos falando do auto de infração. Ele é, na prática, a prova no papel de que uma regra foi quebrada. Acabou a fase do aviso. Esse documento dá o pontapé inicial num processo administrativo que pode, sim, terminar em multas e outras sanções. Então, para ficar bem clara a diferença, né, a notificação é preventiva, é um chamado para resolver o problema. Já o auto de infração é a constatação oficial de que o problema não foi resolvido, de que a lei foi descumprida, é o começo de um processo bem mais sério. E aqui tem um ponto fundamental, um pilar da justiça. Receber um auto de infração não significa uma condenação automática. Não é o fim da linha. O sistema garante o direito de defesa, ou seja, a pessoa ou a empresa que foi autuada tem toda a chance de apresentar seus argumentos, suas provas, para garantir que o processo seja justo. Agora, vamos para a medida talvez mais drástica e com certeza mais imediata desse kit de ferramentas: o embargo de obras. Ele é usado para parar uma irregularidade na hora, em flagrante. O objetivo do embargo é bem simples e direto: parar tudo, imediatamente. Ele é acionado para impedir que um dano maior aconteça, seja um dano ao meio ambiente, à segurança das pessoas ou à própria organização da cidade. E os motivos para o embargo são sempre sérios, viu? Coisas como construir sem alvará nenhum ou desviar totalmente do projeto que foi aprovado. E em casos mais extremos, a gente está falando de impedir um risco real, iminente, à vida das pessoas ou ao meio ambiente. Agora, mesmo sendo uma medida de urgência, o embargo não é feito de qualquer jeito. Ele segue um processo bem rigoroso. Primeiro, tem a inspeção técnica no local. Depois, é feito um relatório super detalhado com todas as irregularidades. Esse relatório serve de base para o documento de embargo, que é entregue na mão do responsável com uma ordem clara: parem as máquinas. Agora. E olha, ignorar um embargo é uma péssima ideia. As consequências são graves. A gente está falando de multas diárias pesadíssimas que vão se acumulando, a possibilidade de demolição e até mesmo processos criminais. Bom, até agora a gente viu as ferramentas em si. Mas o que está por trás do uso delas? O que guia essas decisões? Agora, a gente vai mudar um pouco o foco e olhar para os princípios que garantem que todo esse poder seja usado do jeito certo, de forma justa.
Esses princípios são a espinha dorsal de tudo, o que garante a justiça do processo. A legalidade significa que toda ação tem que estar baseada na lei. A impessoalidade garante que o tratamento seja igual para todo mundo, sem perseguição. A publicidade exige transparência. A proporcionalidade assegura que a medida seja adequada à gravidade do problema. E a motivação obriga que tudo seja justificado. Juntos, eles garantem que o poder do Estado não seja usado de forma arbitrária. Porque ter o poder de notificar, autuar ou embargar uma obra, isso exige uma responsabilidade gigantesca. Por isso, a conduta do agente público tem que ser impecável, ética, profissional, respeitosa. O objetivo final é sempre corrigir um problema e nunca, jamais constranger alguém. E este gráfico mostra uma coisa muito interessante. Apesar de existir, sim, um lado punitivo, a maior parte do papel desses instrumentos é, na verdade, educativo e preventivo. O objetivo principal não é só punir, é educar, é prevenir problemas futuros, é ajudar a construir uma cultura de respeito às regras, o que, no fim das contas, beneficia todo mundo. E essa caixa de ferramentas não é estática, ela está sempre evoluindo. Hoje em dia, a tecnologia está deixando tudo isso ainda mais poderoso, né? Drones conseguem identificar obras irregulares em lugares de difícil acesso, sistemas digitais agilizam os processos, tudo isso torna a fiscalização mais rápida, mais eficiente e, muito importante, mais transparente para todos. E tudo isso que a gente conversou nos leva a uma reflexão final, né? Toda essa regulação, essa fiscalização, será que é só burocracia, uma barreira que atrapalha o progresso? Ou será que, na verdade, tudo isso é o alicerce, a base essencial para a gente ter uma sociedade mais segura e mais justa para todos? Fica aí a reflexão. A gente fecha por aqui essa análise, que foi toda baseada no material do Domina Concursos. Espero que essa viagem pela caixa de ferramentas da fiscalização tenha sido útil e esclarecedora. Até a próxima!